Olá! Na nossa aula de ciências hoje nós vamos continuar nossos estudos sobre os animais invertebrados. Perceberam o quão grande é este grupo? Quanto deles nós temos que aprender? Será que nós já aprendemos tudo? E aí? Será que tem mais para a gente aprender? Como será isso? Vamos lá? Agora vem um grupo bem interessante. Quem será? Artrópodes. Filo Artrópoda. E aí? Artrópode. Artrópoda. São invertebrados com grande distribuição no planeta. Nossa! É o grupo com maior número de representantes. Atualmente, a gente tem cerca de 1 milhão de espécies conhecidas e tem várias que ainda não estão catalogadas. Imaginem bem quantos animais deste grupo nós já conhecemos. Quantos estão no nosso dia a dia, na nossa rotina e a gente nem percebe. Não sabe nem que ele é um artrópoda. A partir de hoje, vocês vão saber. E aí? Aonde que eu encontro estes animais? Eles são de ambiente, dos mais variados. Então, eu vou ter em ambiente terrestre, também vou ter em ambiente aquático. Olha como que varia. Possui exoesqueleto. Exoesqueleto. Olha aí, já começa a ser dentro, né? Que mais? Eles têm pares de apêndices articulados. E varia de número esses apêndices por classe. Cada classe vai apresentar um número de apêndices, né? Bom, o que mais tem destes grupos que a gente precisa saber? É o maior filo que existe. Então, é o maior, com maior variação, maior quantidade de espécies, ele é o maior filo. Quem são exemplos deste grupo? Então, nós vamos ter ali caranguejo, borboletas, gafanhotos, grilos, barata, piolho de cobra, centopeias, besouros, pequenos besouros, joaninhas. Então, olha só quantos animais eu disse. E cada um parece ser mais diferente do que o outro, um do outro, né? E aí? Como será isso? Por que artrópoda? Artrópode vem do grego artron, que significa articulação, e podos, que são pés ou pernas. Então, nossos animais agora começam a ter uma movimentação articulada, então ele consegue já ter a questão de dobrar, de movimento, já bem uma organização. E os pés já conseguem ter movimento de andar mesmo, né? Que mais? Exoesqueleto rígido. Então, ele já começa a ter uma estruturação do animal. Ele já consegue ser mais estruturado, se manter dentro de um padrão de estrutura do corpo, certo? E aí? Para que isso aconteça, este exoesqueleto, ele é todo formado por uma substância chamada quitina. É a quitina que faz com que aconteça essa estruturação. Nossa, onde que eu acho quitina no ser humano? Nas unhas, no cabelo. Viu que a gente também tem essa substância? Olha, que interessante! As articulações dessas pernas vão facilitar o movimento deste animal, fazendo com que ele chegue mais rápido aos lugares aonde ele pretende ir, fazendo com que aconteça toda essa estruturação, essa movimentação do corpo. Bom, eles vão fazer um processo
que só alguns conseguem fazer. É chamado de equidise. Ela vem do grego ekdousis. Ekdousis. Então, olha só, gente. O que seria a equidise? Muitas vezes, nesse período que a gente vai entrar agora, a gente de longe ouve uma cigarra cantando. Aí, os antigos diziam assim, nossa, ela vai cantar até morrer. Não é verdade. Ela se prende a uma casca de uma árvore para fazer este processo chamado de equidise. Ela muda de cor, de casca, de exoesqueleto. Por quê? Por que ela faz isso? Olha só, ela vai aumentar o tamanho dela e ela já não cabe dentro desse esqueleto que a protege. Então, ela precisa reorganizar esse esqueleto. Então, ela se prende no casco da árvore. Aparentemente, quando você chega lá e acha a casquinha dela, e os antigos diziam, sei lá, cantou até estourar, né, para morrer. Ela abre uma abertura, uma fenda no casco, né, nesse corpo, nesse esqueleto externo, por onde ela, quando acontece do outro esqueleto estar pronto, ela sai por ali. O antigo vai continuar preso na árvore, ou no casco do tronco, ou um outro casco de qualquer outra planta, mas ela vai ficar ali preso. E ela, com o novo esqueleto, vai voar para outro lugar. Então, olha só, quando a gente acha aquilo ali, é porque ela já fez esse processo de equidise, já trocou de exoesqueleto e já está bem longe. Não quer dizer que ela morreu, ok? Não fale mais errado. Então, a cigarra, ela não canta até estourar e morrer. Ela canta num período onde ela está fazendo esse processo de muda do exoesqueleto antigo para um exoesqueleto novo e um pouco maior para caber as estruturas, porque ela está amadurecendo, ela está crescendo. Tá bom? Bom, o que mais que a gente tem? Os crustáceos. Quem são os crustáceos? E aí vem a primeira classe dentro deste grupo. Os crustáceos são animais invertebrados. Eles não têm vértebras, mas têm um exoesqueleto de proteção que vai conseguir estruturar todo este animal. Esse exoesqueleto, nós aprendemos que ele é feito de quitina. Muito bem. O maior número de representantes deste grupo são marinhos, certo? As perninhas são totalmente articuladas. Nossa, quem será que são? Já pararam para pensar? O corpo é segmentado, ele tem segmentos, tá? E ele tem um representante que é terrestre, que é o tatuzinho de jardim. Muitas vezes até vocês já viram ele por aí e nem sabem que ele tem esse nome, né? Vamos ver quem são? Então, olha lá, ó. Nós temos caranguejos, lagostas, olha ali para vocês verem, ó. E lá o tatuzinho de jardim. Mas ele tem o tatuzinho de jardim, o tatuzinho da praia e a barata da praia. Muitas vezes, quando vocês estão lá na praia, aparece um bichinho assim, vocês nem sabem qual é, né, aquela espécie. Agora não. Agora, quando vocês estiverem pelo jardim de casa ou na praia, vocês vão lembrar do nome da baratinha da praia ou do tatuzinho da praia que está por lá. Lá no meio do jardim da mãe, achou um bichinho diferente. Nossa, que bicho estranho. Que bichinho é esse? Olha lá, ó. Olha as placas calcárias que são sobrepostas. Viram? Viram quanto dessa espécie a gente pode aprender? E quando a gente visualizar lá no meio do nosso cotidiano, do nosso ambiente onde a gente vive, a gente saiba dizer o que é. Então, nós temos caranguejos, lagostas, são espécies que recebem o nome de crustáceos dentro das classes dos invertebrados, ok? Então, vamos lá. Quem mais a gente precisa entender destes seres? Olha lá para vocês verem, olha.
Então, são segmentados, eles vão ter um cefalotórax, que vai, neste grupo, né, nesse agrupamento do corpo, ele vai ter os olhos, o estômago, o coração, glândula cerebroide, antênula, olha para vocês verem, boca. Então, olha, ele está separado, ó, em cefalotórax e abdômen. Conseguem perceber ali, ó? Antênula e antena. Também ajudam no sensorial. Então, são seres que são extremamente sensoriais. O que mais? Olha bem. Tem diferença da lagosta para o caranguejo em partes? Não. Olha para vocês verem, eles vão ter coisas que são diferentes, sim. Mas, em suma, como que eles foram agrupados nesta classe é devido à presença de algumas coisas que são presentes tanto no caranguejo quanto na lagosta. Então, nós vamos ter antenas, a gente vai ter as pernas e as patas, olha, os própodes, que são aqui, ó, tá vendo? Também estão presentes. Então, eles estão agrupados, não é simplesmente por, só vamos colocar junto. Não. Lembra que nós falamos que cada grupo está colocado, inserido, né? Os animais inseridos no grupo devido às suas características. Então, para estarem no mesmo grupo, eles têm que ter as mesmas características. E aí? Quais são essas características? Como que eu agrupo isso tudo? Percebem agora por que eles estão? Porque eles têm praticamente as mesmas características. São separados por segmentos, onde eu tenho o cefalotórax e o abdômen. Ai, professora, mas é muita informação. É por isso que as nossas aulas ficam gravadas e vocês podem acessar e assistir sempre que puderem. Vocês também têm um material para vocês estarem lá olhando, não é mesmo? Vamos lá, tem mais coisa para a gente aprender. Bom, aracnídeos. Falar de aracnídeos é também ligar um alerta. Por quê? São seres que estão no nosso dia a dia, dentro dos nossos ambientes, e que alguns requerem certos cuidados. Quem são os aracnídeos, então? Eles são um grupo de animal invertebrado representados por quê? Aranhas, escorpiões, opiliões, ácaros e carrapatos. Quantos desses aí a gente não tem um contato com eles o tempo todo? É claro que não é todo dia que você vê um escorpião dentro da sua casa, mas aranhas, às vezes carrapato por causa do animal doméstico. O ácaro, ele está presente o tempo todo no ar que nós respiramos, dentro de casa, nas coisas, no sofá que você tem o hábito de ficar deitado. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão aqui. Que mais? Quem mais são? Como que esse grupo é? Então, ele pertence à classe de aracnida. Como que ele vai se diferenciar dos outros artrópodes? Então, o que ele tem? Ele tem as antenas, como todos os outros, ele tem mandíbula e ele tem as quelíceras, que também, por isso, eles são chamados de quelicerados. Alguns trazem consigo uma toxina que pode sim causar danos. Então, nós temos que prestar atenção. Então, quem tem algumas aranhas possuem, toxinas que chegam a deteriorar totalmente o tecido humano, da pele. Então, foi picado por uma aranha, não é nada não. Quando você vai ver, começou a ficar vermelho, aquilo ali começa a ficar infeccionado e é totalmente danificado os tecidos de uma forma que você nem consegue repor esse tecido muitas vezes. Precisa fazer até um enxerto, colocar outro tecido ali de outra pessoa, ou até seu mesmo, mas outra pele, para que você consiga reconstituir. Em alguns casos, as pessoas chegam a perder mesmo parte do pé, da mão, onde o bicho picou. Os escorpiões, gente, eles também têm um veneno que pode chegar até a causar morte. Então, é ter muito cuidado com os espaços, manter limpo, manter o espaço onde nós estamos inseridos,
dentro de uma higiene saudável para nós e para as pessoas de convívio. Quem são então? Olha lá, ó. Então nós temos o carrapato, o escorpião, a aranha e os ácaros. Muitas vezes, os ácaros, eu falo que são o veneno, o nosso veneno de todo dia. Por quê? Porque vocês, quando estão lá na casa de vocês tranquilos, às vezes deitam no sofá e não percebem, não têm noção de que ali pode ter uma quantidade excessiva de ácaro. Mas não só no sofá, no colchão da cama, se a gente não tiver o cuidado de estar sempre batendo, botando no sol um lençol, um colchão. É difícil muitas vezes hoje porque as camas são mais pesadas, mas antigamente era cultura. Você chegar na casa, às vezes, no dia de faxina, que o colchão estivesse tomando sol, justamente por esse detalhe. Então, o que a gente pode fazer hoje? Limpar, procurar passar um aspirador quando você tem, se não, passar a vassoura mesmo, limpar mesmo. Procurar deixar aquilo ali arejar, tomar o ar de normal, sem estar ali, durante o período que você está fazendo a faxina, tirou os lençóis, tirou tudo, deixa um tempo sem, passa um pano, limpando mesmo, tentando tirar o máximo de poeira, porque é na poeira que os ácaros, é da poeira que eles se alimentam. E com isso eles vão proliferando, né? Então, olha só. E depois disso tudo? Quem é? Como que eles são? Quais são as estruturas? Aqui eu trouxe a estrutura de uma aranha, que também vai ser muito parecida com a estrutura de um ácaro, de um carrapato. Então, nós vamos ter as quelíceras, né? O pedipalpo, que são como se fossem duas antenas, mas não são as antenas ainda. As patas, os olhos, que vão ficar bem acima da cabeça, tá vendo aqui? E olha como eles são também separados por cefalotórax e abdômen. Então, são seres estruturados dentro de um exoesqueleto que fazem com que aconteça toda essa movimentação. Percebem as articulações já? Ó, é assim que eles andam, já se movimentam. E aí? Depois de todos esses, quem mais? Será que tem mais alguma coisa para a gente entender? Agora vem o maior grupo de classe dentro destes seres, que são os insetos. Eles também vão ter esqueleto quitinoso, o corpo também vai ser dividido em partes, né? Eles vão ter 3 pares de patas, os olhos já vão estar compostos, vão ter antenas, né? Por que insecto? Insetos vem do latim insectum, por isso insetos em português. E olha lá, olha quantos bichinhos nós temos, as mais variadas formas, cores, estruturas. Todos os insetos que a gente conhece pertencem a esta classe. E aí? Como que eles se classificam? Eles se subdividem em diversas ordens. O nome da ordem determina o termo ptera, quer dizer do grego, né? Asas. Então, determina o número de asas que cada grupo tem. Então, olha lá, para ser o grupo mais diversificado, que eu falei, com os mais diversos tipos de asas. E, geralmente, o que acontece? Ele vai ter cabeça, tronco, ou tórax, e abdômen. Um par de antenas, 3 pares de patas. Nem todos eles possuem asas, mas a maioria sim. Então, olha lá, ó. Nós vamos ter os coleópteros, são mais de 400 mil espécies conhecidas. E aí a gente vai ter, ó, besouros, joaninhas, as mais diversas formas e cores. Nós vamos ter os himenópteros, são mais de 200 mil espécies. Neste grupo, eles têm 2 pares, 2 asas finas
e membranosas. Quem são? As abelhas, as vespas, os cupins, as formigas pertencem a este grupo. Olha lá um grupo de abelhas. Quem mais a gente tem? Lepidóptera. Elas apresentam mais de 100 mil espécies. Esse número, gente, que eu estou falando, são as que a gente conhece, fora os que a gente não conhece ainda, não foi catalogado, né? Com 2 pares de asas membranosas, né? Ele tem um aparelho bucal que auxilia ele na busca do néctar que é encontrado nas flores, que serve de alimento. Quem são? São as borboletas, as mariposas. Qual a diferença de borboleta e de mariposa, professora? Borboletas são aquelas coloridas, aquelas que conseguem, por onde passam, você vê de longe que é uma borboleta com as suas cores. A mariposa, ela é mais neutra, ela é mais para o lado dos marrons, né? Só nos tons de terra, tá? E aí, outro grupo seria os dípteras. As dípteras, hoje, são cerca de 95 mil espécies conhecidas. Elas estão no nosso dia a dia integralmente. Porque se você deixa um alimento destampado, vai chamar a atenção. Se na fruteira tem uma fruta mais amadurecida, chama a atenção delas também. E elas vão acabar aparecendo ou na cozinha de casa, ou na varanda, que são as moscas e os mosquitos. Lembra que nós falamos das asas? Olha lá, ó, um par de asas. Mesmo? Olha lá, 3 pares de patas. A outra ordem são os hemípteras. As hemípteras, elas hoje estão representadas por volta de 50 mil espécies. A maioria delas tem 2 pares de asas, sendo um par, o par anterior, rígido na base e membranoso na extremidade. Quem serão esses seres? Alguém já ouviu falar de percevejos? Gente, este grupo, ele é conhecido como uma praga, como um parasita, um bicho que vai se aproveitar do outro. Será que a gente já viu o percevejo em algum lugar? Olha lá como ele é, olha. Ele está muitas vezes agarradinho lá, principalmente na zona rural, né? Nos colchões, embaixo das camas, porque eles aproveitam desse espaço, né? Das plantas e animais, eles ficam ali quietinhos, só esperando a hora para poder parasitar. Bom, e aí? Nós temos os homópteras. Quem são? São 25 mil espécies que já foram catalogadas. Algumas não têm asas, mas outros 2 pares de asas organizados. Quem são? Olha lá a nossa cigarra, ó. Também os pulgões. Os pulgões, muitas vezes você já ouviu a mãe falar assim, nossa, minha planta deu pulgão de novo. São parasitas de plantas, os pulgões, né? Eles se alimentam ali naquelas plantas e estão presentes no nosso dia a dia. Só que eles são tão miudinhos que a olho nu a gente não consegue perceber todas aquelas estruturas ali, né? Mas a gente tem aí a representante, que é a cigarra, e que a gente consegue perceber todas as estruturas dela, né? Bom, os ortóptera são hoje 11 mil espécies conhecidas. A maioria tem 2 pares de asas, que são os gafanhotos e os grilos. Quantas espécies de grilos nós vemos, às vezes, né, colorido, às vezes parece uma folhinha caída, às vezes está lá assim, meu Deus, tem gente que tem pavor de grilo. Ele não vai fazer nada. É só mais um bichinho que está ali perdido num ambiente onde não é dele, mas ele está lá. É só a gente saber cuidar que a gente vai ter, né, um contato sem nenhum dano para a nossa vida, né? Então, olha lá, ó, nossos representantes. Olha lá o nosso grilo. Na verdade, ali é um gafanhoto. Uma odonata. Como seria a ordem odonata? Hoje são mais ou menos 5 mil espécies. Tem 2 pares de asas, bem fininhas, quase transparentes.
Parece até que tem hora que parece que nem tem asa, mas está lá, que são as libélulas. Muita gente confunde o louva-a-Deus com a libélula. A libélula, a asa dela é tão fininha, que parece até que nem está ali, né? Transparente, mas muito transparente mesmo. Olha lá, ela também tem muitas cores e tamanhos, né? Então a gente tem vários tamanhos, várias cores, e elas têm a asa, percebe? Tão fininha que parece às vezes que a gente nem está vendo ali uma asa, né? Só para prestar bastante atenção e a gente consegue perceber. E Tissanura. A ordem Tissanura possui hoje cerca de 500 espécies. Elas não têm asas, têm um par de antenas bem longa e 3 longas caudas. Quem seria esse bichinho? Este aí está dentro das nossas casas o tempo todo. Às vezes, você na limpeza, você fala, nossa, o que é isso? O que será, né? Que são as traças dos livros, que a gente às vezes acha só o casulinho dela pregadinho lá na parede de casa, e a gente às vezes nem dá tanta atenção assim, só varre e joga fora, né? Então, esta é a traça de livro. Ela não tem asas, mas tem, ó, as antenas, tá vendo? As patas, bem organizadas. E tem a cauda. Olha lá para vocês verem a cauda. Então, olha bem. Percebem que a diferença dentro de um mesmo grupo, né? A gente tem classes e das classes diferenças, mas também características que são unificadas, que em todos eles vocês vão encontrar. E aí? Bom, a metamorfose, né, nesses grupos são de 2 tipos. Então, nós temos os holometábolos e os hemimetábolos. Então, um apresenta a metamorfose completa e o outro incompleta. Mas todos eles passam pelo processo de metamorfose. Então, olha lá. O holometábolos, eles saem do ovo da forma de larva, mais ativa, uma larva mais voraz, já se alimentando, já buscando, né? E por isso passa pela fase de pupa, que também é chamado de crisálida. Lá dentro do casulo, quando ficam imóveis, finalmente chega o estágio de adulto. Geralmente quem faz isso num processo bem bacana é a borboleta, tá? Então olha lá para vocês verem. Então nós temos, ó, os ovos que vão passar pelo estágio de larva, depois de pupa e aí o animal adulto ali representado pela joaninha, tá? Bom, e aí? Como que é a estrutura, então, do corpo de um inseto? O que a gente vai ter lá? Então, a gente vai ter antena, olhos compostos, a gente vai ter cabeça, tórax, abdômen, as pernas e as asas. Então, aqui no caso da abelha, nós temos 2 pares de asas, né? Os grupos de patas anterior e posterior. Então, nós temos, ó, um par de patas no abdômen, um par de patas no tórax. Tá vendo? 2 pares de patas, na verdade, no tórax. E aí? Como que eles se organizam? Percebem? Então, isso ali são as estruturas que a gente vai encontrar. E agora, para melhorar o nosso conhecimento, vamos usar as nossas bibliografias. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, você vai apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela, acessar nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima!